Olá, tudo bem? Quando se diz que Jesus ainda vai voltar, Cristo está voltando, né? Olha, veja, os sinais estão acontecendo, isso significa que Cristo já está voltando por sobre as nuvens, né? O Filho do Homem está voltando por sobre as nuvens. Quando se diz, quando se prega isso, quando se anuncia isso, quer dizer então que Jesus, Yeshua, Yahushua, o nome que você quiser, quer dizer que ele ainda não julgou os fariseus, quer dizer que ele ainda não cobrou as contas dos judeus, porque ele disse que os fariseus, os saduceus, os seguidores de Moisés, na geração dele, naquela geração, iriam pagar as contas, iriam ser responsabilizados pelo sangue derramado desde Abel até Zacarias. Então fica esse questionamento, né? A um pregador, se tivesse algum pregador que quisesse colocar no comentário aí a sua sapiência, né? Colocar alguma referência, falar, não, tá vendo? Ainda não foi cobrado as contas por isso aqui. Então quer dizer, já vai fazer 2000 anos que as contas foram cobradas. Já vai fazer 2000 anos que o grande dia do Senhor aconteceu, o grande juízo de Deus aconteceu. Mas estão por aí pregando. Os pregadores da graça dão um passinho à frente. Eles dizem que Jesus já voltou, que a escatologia... Mas e aí, eles provam? Eles têm provado? Eles usam Mateus 16, 27, 28, Mateus 10, 23, Mateus 26, 64, João 21, 22. Eles usam Apocalipse 1, 7. Mas e aí? E aí? Isso não prova que Jesus voltou. Isso prova que Jesus falou quando ele ia voltar. Mateus 24, 34. Mas eles não mostram para as pessoas. Por quê? Porque para mostrar às pessoas que ele já voltou, que ele já julgou os saduceus, os fariseus, que ele já cobrou as contas, tem que se entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Tem que entender que aquela situação, aquele período de João lá na ilha de Patmos, foi quando o dia do Senhor chegou. E o dia do Senhor foi o dia da vingança, o dia da ira de Deus. É isso mesmo. Jeremias capítulo 46, eu nem marquei aqui, mas é Jeremias 46, versículo 10, se eu não me engano, que fala dessa forma aqui, ó. Olha aqui. Que coisa interessante, não é isso? Porque este dia é o dia do Senhor. Apocalipse 1:10, João falou, eu estava no Espírito no dia do Senhor, eu fui arrebatado no dia do Senhor. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, que foi a espada dos soldados romanos, ficará saciada e embriagada com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra no norte, junto ao rio Eufrates. Olha aqui. Então a vingança, aquela grande vingança que Jesus disse assim, ó, em Lucas capítulo 11, versículo 42 ao 51, ô cara pálida, foi graças ao dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, que nós sabemos que aquele período de 66 a metade do ano 70, foi a grande vingança. Foi quando se cumpriu a vingança que Jesus havia dito aqui em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 42 ao 51. Veja. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. 46. Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças,
mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. 47. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Olha o 49. Porque por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão. 50. Para que desta geração, daquela geração, se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração, a geração dos 70 anos, como está em Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel disse: conforme os escritos de Jeremias, eu entendi que a desolação, a destruição de Jerusalém iria durar 70 anos. Começou no ano 1, no nascimento de Jesus, e terminou no ano 70, quando o templo caiu, quando a cidade foi destruída quase na sua totalidade. Então foi nesse período que aconteceu o quê? A grande vingança de Cristo, a grande vingança contra os judeus. Por isso que eu coloquei o tema: quer dizer que até hoje Jesus ainda não cobrou a conta dos fariseus? Quando se prega, quando se anuncia que Jesus ainda vai voltar. Então, quando faz isso, a pessoa está querendo desmerecer o juízo do grande dia do Senhor, está querendo desmerecer o grande sacrifício que ocorreu na terra do norte, nas beiras, nas margens do rio Eufrates. Claro que foi uma simbologia, não é verdade? Então aí quando você vê Apocalipse capítulo 16, do versículo 4 ao 7, olha aqui no terceiro flagelo, quando ocorreu essa vingança, quando se cumpriu essa promessa de vingança contra as 12 tribos de Israel. Apocalipse 16, versículo 4 ao 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Versículo 6. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, e é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui foi exatamente quando aconteceu a grande cobrança de contas, quando aconteceu o grande juízo que Jesus havia falado lá em Lucas capítulo 11, do versículo 49 ao 51, quando ele disse que aquela geração seria responsabilizada por tudo aquilo que eles tinham feito, até a morte de Abel, até Zacarias. Até a morte de Abel foi colocada na conta dos fariseus. Até a morte de Abel foi colocada na conta dos judeus. Você consegue entender? Que coisa maravilhosa. E se cumpriu isso no terceiro flagelo. Houve 7 flagelos. No terceiro flagelo é que aconteceu exatamente essa cobrança de contas. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, assim disse João: achei-me no Espírito no dia do Senhor. E o dia do Senhor, como eu li agora em Jeremias 46, versículo 10, o dia do Senhor seria um dia de vingança. Então, no período de 66 a metade do ano 70, quando ocorreu o grande e terrível dia do Senhor, foi também quando foram cobradas as contas exatamente dos judeus. Porque no capítulo 14, versículos 6 e 7, assim está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, versículo 7, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Chegou o juízo chegou
lá dentro dos muros de Jerusalém. O juízo chegou, na verdade, em 66 na Judéia, quando o exército romano, comandado pelo filho da perdição, começou os primeiros ataques. E em 69, eles foram avançando. Quando chegou ali na metade do ano 69, do mês de maio em diante, foi quando eles cercaram a cidade amada, a cidade querida, chamada Jerusalém pelos judeus, porque eles consideravam assim. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 9, você entende quando se cumpriu os 1000 anos, que foi 1000 dividido por 30, dá 33,33. Jesus morreu no ano 33, dali a 33 anos foi solto o adversário dos judeus. Quem era? O exército romano, onde começaram os primeiros conflitos na Judéia, em 66. E você lendo o versículo 7, 8, 9, você vai ver que no 9 está falando: e marcharam rumo à cidade amada, onde a cercaram. Aconteceu isso em 69. Então foi dentro dos muros de Jerusalém que as contas deles foram cobradas. Então é uma fanfarronice, é uma palhaçada, é uma mentiraiada dos infernos, desses pregadores, dessas pessoas ficarem anunciando: olha que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. Não vai voltar nada, ele já voltou, ele voltou justamente para o seu tribunal, o tribunal ocorrido no dia do Senhor, o dia do Senhor que ocorreu na metade de um tempo, na metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses, que dá 3 anos e meio, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com vocês. Se foi útil, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E se você tiver interesse de conhecer, de assistir mais vídeos, é só você ir lá na descrição, que tem um link lá, te direcionará para 3.000 vídeos entre lives, alguma coisa ali. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo nisso, é só você colocar lá no comentário: olha aqui, tal, conforme isso, tal. E a gente, na medida do possível, fará o máximo para responder, tá bom? Beijo no coração, um abraço, um aperto de mão, até mais, tchau, tchau.